Olá, amigos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do PEN, Programa de Evangelização e Mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje é o estudo de número 3, que tem por título Eu Sou a Vida, e é fundamentado no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6. Tenha em mãos a Bíblia e aí você poderá acompanhar alguns textos bíblicos que vamos ler durante o estudo. Agora pedimos a bênção de Deus em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque tu nos concedes agora a oportunidade de estudar a tua santa palavra. Ilumina-nos com o teu Espírito Santo para que possamos crescer no conhecimento, na fé e na prática da tua palavra. Abençoa este momento em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está fundamentado no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6, então que nós vamos consultar agora. Pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, assim está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fala três coisas ali: caminho, verdade e vida. Nós já estudamos sobre o caminho e sobre a verdade. Sobre o caminho, que Jesus é o único caminho que leva a Deus, que nos liga a Deus, que nos dá acesso a Deus. E aí, então, o caminho não são nossas obras, não é o nosso merecimento, não é o nosso esforço, nem é mesmo a nossa boa vontade que faz com que nós cheguemos a Deus. Não é o conhecimento humano, não é qualquer religião ou crença. Tem gente que diz assim: Deus é um só, então qualquer caminho leva a ele. Não. Só Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus. Quanto à verdade, o que é a verdade? Então nós dissemos que verdade é o contrário de mentira. Tudo que me aproxima de Deus e me mantém nele, isto é a verdade. Note só, então é só Jesus que me aproxima de Deus e que me mantém em Deus. O que afasta de Deus é mentira. Mesmo até a escolha de alguns textos da Bíblia, mas que não tem Jesus, é mentira. Porque tem gente que usa a Bíblia, que pega alguns textos e fala, mas não tem Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador, aquele que deu a sua vida na cruz e que ressuscitou. Então, esta é a verdade. Jesus é a verdade. Então, nós chegamos aqui, então, a Jesus é a vida. Só lembrando de novo o contexto em que isso foi dito, esse texto faz parte dos últimos discursos de Jesus aos discípulos, antes de ele ser morto e antes de ele deixá-los. No ar existia medo, preocupação, ansiedade muito grande por tudo aquilo que haveria de acontecer, porque Jesus já tinha deixado claro para eles que ele iria ser morto, mas que ele iria ressuscitar também. Mas isso tudo trouxe medo para eles e preocupação. Então, pelo caderno do PEN aqui, então, estudo, como já dissemos, elaborado pelo pastor Ivaldo Silva Pinheiro. Então, temos ali a introdução, que diz assim: todos nós temos apego à vida. A morte é um fato que repugna. A morte nos impressiona, porque é a destruição da vida. Por isso, vivemos cercados de preocupações, médicos, receitas, remédios e hospitais. Tudo gira em torno da vida. Uns lutam para conservá-la, outros para recuperá-la e outros ainda para aumentá-la.
O núcleo central da missão redentora de Jesus, diz o apóstolo João, foi dar vida, e vida em abundância. Aqui ele indica o texto bíblico de João 10:10. Aliás, lá já em cima já indica também João 10:10. Nós vamos ler esse texto ainda, antes de continuar a leitura aqui no caderno. João capítulo 10, o versículo 10. Voltando um pouquinho na Bíblia, se você deixou a sua Bíblia aberta, é só voltar algumas folhas. João 10:10. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Retornando agora à leitura do estudo no caderno do PEN, diz então assim: essa abundância não consiste no número de dias que passamos neste mundo, nem mesmo das regalias que possamos ter. Podemos achar que a vida em abundância é uma vida de prosperidade, uma vida de sucesso. Vemos por intermédio do apóstolo que a vida em abundância de Jesus é completamente diferente desse pensamento. Então, algum comentário sobre essa parte da introdução, que é justamente essa, quero enfatizar essa contraposição ali. Vida, morte. Então, nos ajuda a entender melhor alguma coisa quando nós temos um contrário. E aí a morte é o contrário da vida. Então, ele já coloca aqui, que a morte é um fato, a morte vem e todo mundo luta para fugir da morte e para ir para a vida. E aí então tem, continuando no caderno, tem aí uma reflexão, um debate. Há muita preocupação com a vida. Qual é o sentido desta preocupação com a vida? Bom, como eu não posso ter agora instantaneamente a resposta de vocês, os comentários de vocês, eu vou imaginar o que isso poderia ser respondido. Bom, se eu entendi bem o sentido da pergunta, a ameaça, a preocupação, o sentido da preocupação com a vida é a ameaça. A vida, ela está constantemente ameaçada. Nossa vida, e aí podemos tanto falar da vida física como da vida espiritual também. Constantemente ela é ameaçada e nós temos a preocupação de preservar a vida. Também existe uma preocupação muito grande de qualidade de vida. Talvez que nós precisássemos definir aqui o que é qualidade de vida. Aí ele continua dizendo assim: qual é o objetivo desta vida à qual estamos tão apegados? É uma pergunta que cada um deve se fazer, Qual é o objetivo da vida? Qual é a finalidade que você está vivendo? Para que você está vivendo? Onde é que você quer chegar com a sua vida, Isso é muito importante você colocar, pensar sobre isso. E aí tem uma pergunta assim: é só com esta vida que devemos nos preocupar? É claro que não, Também com a vida interior e a vida eterna. Note só, eu enfatizo aqui isso ele não traz assim muito aqui no estudo, mas eu gostaria de enfatizar isso, Eu gostaria de enfatizar que vida não é só aquele aspecto propriamente material como tal, mas é aquilo que nós carregamos dentro. Como é que nós encaramos a vida? Como é que nós trabalhamos isso em nossa cabeça, da vida? Porque a vida pode ter muito mais qualidade ou menos qualidade, depende da maneira como nós encaramos. Eu sempre cito o fato, assim, diante de um meio copo d'água, uma pessoa pode estar muito satisfeita, muito contente: olha, eu tenho meio copo d'água, E outra pode dizer assim: só meio copo d'água, eu preciso de um copo inteiro, Então, é a maneira de encarar. Um pode ser feliz com meio copo d'água, outro pode ser muito infeliz. Depende da maneira que ele encarou isso aí, Aí ele continua com o estudo dizendo assim: Jesus diz no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida. O que o grupo entende deste texto, né, principalmente com vida, né? E aí ele continua comentando, tem mais uma pergunta antes. De qual vida Jesus está falando neste versículo? Né? Qual é a vida que ele está falando? Né? É da vida física e material? É dessa vida interior que nós podemos ter? Ou é da vida eterna? Então nós distinguimos isso aí. Aí então ele fala assim, não é desta vida terrena que Jesus fala. Não é a esta vida cheia de tristeza, sofrimento e angústia que Jesus se refere. Jesus fala e promete aquela vida que vai além desta. É a vida do além. É a vida na eternidade, no céu. E aqui, como eu já disse, eu acrescento mais essa vida interior. Porque eu entendo que a vida que Jesus dá já é uma vida aqui nesse mundo, né? E ela, então, obviamente, ela tem a sua plenitude lá na eternidade, no céu. E aí ele pergunta, reflexão e debate, né? Como é a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo? Então, como é que pode ser a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo? Bom, eu diria assim que as pessoas, mesmo sem Jesus Cristo, elas podem ter alguma alegria, elas podem ver sentido em alguma coisa, elas podem ter até alguma esperança, mas é uma esperança que não pode ser muito bem fundamentada. Por exemplo, aquele que se apoia em si, né? Nós somos muito frágeis, nem mesmo quanto às coisas materiais nós podemos ter garantia quanto ao futuro. Por exemplo, essa pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, né? Quem poderia prever isso? Né? Quem imaginaria que isso ia acontecer? Né? E quem consegue realmente garantir eu não vou pegar? E ao pegar, quem pode garantir eu não vou morrer? Né? Ou pelo menos não vou sofrer muito? Quer dizer, nós não temos realmente o controle de tudo, nem mesmo quando se trata das coisas materiais. Quanto mais quando se trata das coisas espirituais e das coisas que vão além desta vida. Quer dizer, então, alguém que não crê em Jesus pode até aparentemente estar indo razoavelmente bem, mas ele não experimenta realmente paz e também a esperança dele é fundamentada em coisas muito frágeis que não vão dar aquilo que ele procura, mesmo que ele procure o céu, a vida eterna. E aí ele faz o comentário aqui no caderno, né? Estamos na página 22, lá no meio da página. A vida aqui neste mundo, sem Cristo, é vazia, sem objetivo e sem esperança. Isso é assim porque a natureza corrompida do ser humano afastou-se da bondade amorosa de Deus e encheu-se de egoísmo e de orgulho. Mas Jesus veio ao mundo para reconciliar todos nós com Deus. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por mim e por você. Jesus deu a vida para que nós tivéssemos perdão, paz e vida eterna. Com a sua ressurreição, Jesus nos dá a certeza de que há uma vida eterna para todo o que crê. Então, veja, realmente, ele coloca então, ele mesmo respondendo a pergunta, como é a vida de alguém que não crê em Cristo Jesus, ele diz que é uma vida vazia, sem objetivo e sem a esperança. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, sem Jesus, nós estamos rompidos com Deus, nós estamos afastados de Deus, da bondade amorosa de Deus. Então, nós somos, no fundo, em última análise, dominados pelo pecado, mesmo que nós não sejamos aqueles pecadores assim, que mais são identificados como tal, mas a vida, na verdade, sem Jesus é uma vida dominada pelo pecado. E aí Jesus, então, vem para tirar o pecado, para perdoar o pecado e nos dar, então, verdadeira vida.
eu gostaria de ler mais um texto bíblico, ainda no Evangelho de João, né? O capítulo 1, o versículo 4. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 4. João 1, 4. Diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Está falando de Jesus Cristo. Ele, no versículo 1, 2 e 3, ele fala do verbo, né? O verbo que se fez carne. O verbo é Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez carne. O verbo é palavra, é revelação de Deus. Então, Deus se revela em Jesus Cristo. E aí, então, no versículo 4, ele fala que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então, Jesus Cristo é o verbo, é a vida. Quero ler mais um texto bíblico, já que você está com a Bíblia nas mãos. De novo, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Estou dando esse tempo sempre você também para conseguir achar o texto bíblico, né? João 11, 25 e 26. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então veja, aqui ele associa a vida que Jesus dá com a sua própria ressurreição, né? E ele disse isso aqui quando ele não tinha nem sido morto ainda. Quer dizer, ele coloca isso aí, que ele vai ressuscitar então, né? E aí ele diz que essa ressurreição mostra que ele é a vida, né? Que ele não vai ficar na morte, né? Ele morreu, mas ele não vai ficar na morte, e com isso ele dá a verdadeira vida, e todo aquele então que nele crê, que nele confia, tem a vida inclusive eterna. Tem um outro texto da Bíblia que chama Jesus de o autor da vida. Nós vamos ler esse texto também. É um pouquinho adiante, Atos, capítulo 3, também não é muito longe, são algumas folhas adiante na Bíblia, Atos, capítulo 3, versículo 15. Atos 3, 15. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Esse texto faz parte do discurso de Pedro no templo. Depois que Jesus já tinha subido ao céu, depois que já tinha descido o Espírito Santo, aí houve aquele Pentecostes, que nós até celebramos esses dias atrás, houve o Pentecostes, e aí eles começaram então a falar, muitos foram convertidos, eles começaram a pregar a palavra de Deus, e aí então Pedro e João curaram um homem coxo que estava ali na porta do templo, pedindo esmola. E aí as autoridades quiseram saber o que é isso aí, né? E aí então Pedro diz para eles que eles mataram o autor da vida. Jesus Cristo é o autor da vida, né? E aí ele diz, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Então, mesmo que eles tenham morrido, mesmo que eles o tenham matado, ele continua sendo o autor da vida, porque ele ressuscitou. Nós continuamos aqui no caderno do PEN, na página 22, né? Reflexão, debate, diz assim: será que neste mundo você pode ter uma vida com novo sentido e novos objetivos? Evidente que sim. Evidente que sim, né?
aliás, a vida do Filho de Deus, ela é uma vida diferente. E se a sua vida não é diferente das outras pessoas que você conhece e que não creem em Cristo, então tem alguma coisa errada com você, com a sua fé. Ela é uma vida diferente, ela tem um novo sentido e ela passa a ter novos objetivos, né? Objetivos condizentes com esta fé, com a vida de cristão, conforme a Bíblia nos ensina. E aquilo que eu falei antes ali, interiormente isso é diferente. Você, já no seu pensamento, naquela paz interior, naquilo que você pensa, naquilo que você deseja, tudo é diferente. É uma nova vida. E aqui, então, esta é mais uma pergunta. Que novos objetivos você poderá ter que lhe trarão resultados duradouros, felizes e eternos? Então, pense agora, muito bem, que objetivo diferente? Pense num descrente. Qual é o objetivo dele? Quais são os objetivos de vida dele? Agora pense, você como filho de Deus, o que você tem de diferente quanto aos objetivos, quanto à finalidade, quanto àquilo que você persegue na vida, quanto àquilo que você busca realmente na vida. Isso é importante, então, né? Aqui tem um texto bíblico que chama essa vida de uma nova vida. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Então, pegue novamente a sua Bíblia e abre em Romanos. Romanos é o livro que vem logo depois de Atos. Se você tinha deixado a sua Bíblia aberta em Atos, é só seguir adiante que você já vai estar em Romanos. Romanos capítulo 6, os versículos 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Uma outra tradução chama isso de uma vida nova. Então temos uma vida nova. Uma vida que não é a vida antiga, que é diferente, que é nova. E essa nova vida, então, se reflete, como eu disse antes, eu já disse que se reflete naquilo que nós pensamos, desejamos, na paz que nós temos interiormente, na esperança, na certeza. Mas ela, obviamente, isso então vai se refletir também nas atitudes, naquilo que nós fazemos, né? O que é que nós colocamos como prioridade para fazer em nossa vida? Como é que nós nos relacionamos com o nosso próximo? Que bacana quando alguém pode dizer de você assim: puxa, como você é uma pessoa que faz o bem para os outros, como você é uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros. Ou quando alguém diz assim: como você é uma pessoa que vive bem em família, como vocês se entendem bem em família. Tudo isso são atitudes que as pessoas veem de uma nova vida transformada por Jesus. Voltamos ao caderno aqui, então, ao pé da página 22 ali. Diz assim: a vida que Cristo oferece pode ter tantos ou mais problemas temporais quanto sem ele. Mas quando temos a Cristo, a vida, como o nosso Salvador deve ser, sabemos que temos paz com Deus e segurança, e nada nos faltará. Eu sou a vida. Jesus fala da vida nova nesta terra e da eterna, que consiste na comunhão com o Pai, que é oferecida a todo homem gratuitamente em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santificador. Jesus nos oferece principalmente uma vida de plena comunhão com o Pai na eternidade. Só por causa dessa certeza devemos priorizar a vida que Cristo veio nos trazer. Morrer é um verbo que a maioria das pessoas gostaria que não existisse,
E com razão, porque a morte é o oposto da vida. Ela separa as pessoas de seus entes queridos. Então, aqui sobre, ele coloca aqui também, então, vida nova nesta terra e vida eterna, né? Então, essa vida que Jesus dá, né? E ele também fala morte é o oposto da vida, então, realmente, o oposto contrário, né? Então, é aquilo que nós já falamos, né? Então, nós podemos colocar assim, para nós entendermos a vida, pensar um pouco em morte. O que é morte? Morte é tudo aquilo que nos tira vida. O que é vida? Vida é viver bem, é viver em paz, e vida verdadeira é aquela que nunca termina, né? E então morte é tudo que nos tira vida, total ou parcialmente. Quando nós pensamos em morte, nós pensamos simplesmente em morrer, né? Mas uma doença, por exemplo, uma dor, já é um pouco de morte, porque nós não podemos viver a vida inteiramente, plenamente, né? E aí, se nós pensarmos nas coisas interiores, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação nos tira a vida, né? Nós não conseguimos viver corretamente. Por exemplo, às vezes nós não conseguimos dormir por causa de um pensamento de preocupação. Então, nós não conseguimos fazer essa vida que nós poderíamos ter, né? Então, por exemplo, matar. Matar é humilhar, alguém também é matar. Quando nós pensamos no quinto mandamento, não matarás, a gente pensa, ir lá dar um tiro, dar uma facada na pessoa e tirar a vida. Não, humilhar uma pessoa já é tirar a vida dela. É aquilo que Jesus disse também, né? Quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É o que o apóstolo João disse lá adiante depois, que aquele que odeia seu irmão é assassino, né? Tudo isso é morte, né? Você humilhar alguém, você não permitir que alguém viva bem a sua vida, né? Então, vida é nós termos o menos dessa morte. Nós sabemos que a morte física, material, corporal, ela vai acontecer, né? Ela está acontecendo e ela vai acontecer. Tu és pó e ao pó tornarás, disse Deus lá no início, né? Mas a maneira como nós encaramos tudo isso com paz no coração, com confiança, com esperança, é que nos faz com que isso não seja tão ruim como é com alguém que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E aí ele faz uma pergunta: o medo da morte pode ser vencido? Pode. Nós não temos assim aquela total confiança e fé, né, muitas vezes, né, que nós poderíamos ter, e não há nenhum problema em ter assim, algum medo da morte, porque ela é uma coisa, é uma agressão violenta. Mas quando confiamos em Jesus, nós encaramos como, pense você, se você tem medo de injeção, né? Você tem medo de injeção, mas você encara ela, você diz assim, ela vai fazer um bem para mim, né? Vai ser bom para mim. E aí você encara aquela dorzinha da picada, né? Guardadas as devidas proporções, é assim também com a morte, né? Você encara ela e com confiança, porque também ela não é o fim, né? É interessante pensar, não é o fim, né? A morte não é o fim, você encara ela dessa forma, né? Nós vamos para a parte final agora, então estamos no meio da página 23. Diz assim: pela fé na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a vitória dele, também a nossa vitória sobre a morte. Em Cristo temos a vida eterna, uma vida de eterna comunhão com o Pai. Estaremos livres desta condição de pecadores e de todas as preocupações desta vida e de todas as consequências que o pecado nos trouxe. Que esta verdade nos traga consolo e nos permita conviver com a realidade desta vida e com a morte, na certeza de que nós, que cremos, viveremos na eternidade em plena comunhão com Cristo, pois Cristo é vida. E aí vem então a conclusão, diz assim: essa é a certeza que Cristo nos dá, a certeza da vida, a vitória sobre o pecado, sobre o medo da morte, pois ele nos oferece a vida eterna, e podemos desfrutar dessa certeza já neste mundo. Que você possa viver nessa certeza em Cristo Jesus.
E eu gostaria de dizer mais ainda, em conclusão ainda, de que dos três, então, voltando, então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Desses três, caminho, verdade e a vida, enfatizar novamente, só através de Jesus conseguiremos chegar ao Pai. Precisamos do caminho certo, precisamos da verdade certa e precisamos da vida que Jesus nos dá. Então, ninguém chega a Deus senão por Jesus, nem mesmo oração, né? Olha, pensem só, você vai orar, quando Jesus ensinou em outro texto bíblico, orar em nome de Jesus, em seu nome, quer dizer, não é apenas dizer em nome de Jesus, mas é nessa confiança, nesta fé em Jesus, tendo Jesus como caminho e verdade e vida, a minha oração chega ao Pai do céu. Então, essa é a certeza que Jesus nos dá. Então, pensemos nisto, vivamos essa nova vida já aqui nesse mundo. Nós não devemos pensar que nós não temos vantagem nenhuma nesse mundo mais com a vida que Jesus nos dá. Temos muita vantagem, sim. Temos essa maneira de encarar as dificuldades, os sofrimentos, as incertezas do futuro, na confiança de que Deus está nos conduzindo. Então, isso nos traz uma qualidade de vida melhor. Então, qualidade de vida melhor não é simplesmente você ter mais bênçãos materiais, você estar mais rico, mais abastado, embora Deus quer nos dar isso e vai nos dar do jeito que nós precisamos. Mas qualidade de vida é quando você se sente bem interiormente. E com essa sensação, com essa certeza, você consegue enfrentar qualquer dificuldade muito melhor do que outros. E consegue enfrentar a própria morte, porque você sabe que você estará com Deus no céu. Tem uma oração aqui escrita, nós vamos fazer ela e ainda vou acrescentar um pouquinho. Diz assim, ore junto. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Ajuda-nos a viver sem perdermos o sentido da verdadeira vida. Agradecemos-te porque tu és a verdadeira vida. Ajuda-nos a permanecer na vida que tu nos ofereces. Louvamos-te porque um dia viveremos na plena comunhão contigo na eternidade. Em nome de Jesus, a vida. Amém. Senhor, nós também queremos te agradecer pelas bênçãos materiais e principalmente nesta época de preocupação, em que às vezes ficamos ansiosos, nós pedimos que tu nos ajudes, estejas conosco, sejas a nossa companhia sempre presente, nos ajudes também nas dificuldades que essa situação que estamos vivendo possa nos trazer para que possamos viver em paz, que não percamos a paz e nem a esperança, mas que possamos assim ficar firmes na fé. E dá-nos todas as bênçãos materiais que nós precisamos. De maneira especial, nós te pedimos por aqueles que estão doentes, socorre-os, ó Senhor, dá-lhes a tua paz, teu consolo, coragem, esperança, alivia a dor e restabelece a saúde conforme a tua graciosa vontade. Guarda-nos em teu poder, em nome, na confiança em Jesus Cristo o pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado pela sua companhia, que Deus o acompanhe.